que eu gostaria de falar hoje? A proposta, o meu desafio de hoje é que vocês respondam a uma pergunta. Primeiro, vocês conhecem qual que é a melhor versão de si mesmo, de você? Você vive essa sua melhor versão? Você conhece a sua melhor versão e vive essa melhor versão? O que está implicado nisso? Eu sempre fui uma pessoa muito, como eu sou, tenho esse meu lado engenheiro, que eu não exerço, mas eu exerço para as minhas próprias coisas. Então, eu sempre fui muito, desde criança, interessada na melhor versão dos espaços, porque eu gosto muito de Feng Shui, eu gosto de observar a energia dos lugares. Então, eu sempre fui, desde criança, muitíssimo interessada nisso. Então, eu olhava um lugar e falava assim, nossa, eu adorava ver aquelas casas velhas, e eu olhava para elas e falava assim, nossa, se fizesse isso, aquilo e aquilo, ela ficaria maravilhosa, tá? Ou seja, eu tinha interesse na melhor versão de cada daqueles espaços. Eu tenho ainda esse interesse. Então, quando eu reformo algum lugar, eu faço algum tipo de coisa, eu sempre olho aquilo e falo assim, qual é o potencial disso? E o que ele tem de melhor? O que ele tem de problema? Sem desmanchar aquilo, construir outro, qual é a melhor versão disso? Então, isso para os ambientes, e os ambientes, eles ficam muito diferentes quando você olha com esse olhar de qual é a melhor versão disso. E se a gente trouxer essa reflexão para nós mesmos, qual é a melhor versão de você mesmo? E para que você responda isso, nós temos que ter esse olhar igual eu tenho esse olhar ali nas construções, ou que as pessoas que fazem isso têm esse olhar, de ver a potencialidade. Então, o que tem de interessante aqui, o que tem de potencial, o que tem que eu posso valorizar, o que tem que é único, que é singular deste lugar. Então, quando nós fazemos isso com os ambientes, a gente esquece de fazer isso conosco mesmo. Então, para que a gente responda se nós estamos na melhor versão de nós mesmos, ou se a gente pode trabalhar isso para chegar nessa melhor versão, nós temos que observar a nós mesmos nos nossos talentos, naquilo que nós temos, que é singular em nós, que é a nossa melhor habilidade, digamos assim, que é o nosso talento. E só que talentos nós tendemos a observar e a falar de talentos como coisas extraordinárias, ser um jogador de futebol de ponta, um cantor de não sei o quê. Não, todo mundo tem os seus talentos, é que nós estamos observando os talentos sempre num crivo mercadológico. Será que isso aqui vai dar dinheiro ou não vai? Então, quando a gente se mede desta maneira, nós estamos nos transformando em produtos. E nós não somos produtos, nós somos seres humanos com a nossa singularidade, com a nossa complexidade, e nós precisamos ver os talentos para além disso. Então, quando você está na sua melhor versão, possivelmente as coisas, também materiais, elas vão fluir melhor. Mas nós não podemos olhar para isso e fazer essa pergunta e falar assim, olha, eu tenho habilidade de fazer um trabalho manual, mas isso não dá dinheiro, eu abandono esse talento. Então, os talentos vão vão muito além do fazer, do que fazer. São talentos que são inerentes à pessoa e que a pessoa tem ali desde que nasce, aparece ali como uma habilidade natural dessa pessoa. Por exemplo, um talento de comunicar, um talento de escutar. Então, tem pessoas que têm um talento natural de ser mais comunicativas, ou mais extrovertidas, ou mais comunicativas, ou de falar em público, ou de ter essa habilidade de transformar as ideias em palavras. Eu acho que eu tenho esse talento, porque desde criança eu sempre escrevi ou falei, ou mesmo falei em público, desde que eu tinha 7 anos. Então, desde que eu tinha 11, eu me lembro da primeira vez que eu falei em público. Então, ele é um talento, porque tá ali, mas por outro lado não tem outras habilidades. Então, já nós podemos ver uma pessoa
A minha filha, por exemplo, que nasce de uma mãe que não sabe cozinhar e tem um enorme talento na cozinha, que tem aquela habilidade que não foi aula, não fez aula, não teve experiência de observação, porque eu não fui assim, e ela tem aquela habilidade, aquela sensibilidade com os aromas, com os sabores, com combinar sabores. Então, isso é um talento. Então, outros têm um talento, como a minha amiga Sandra, que está até aqui, de escutar, que tem uma profunda capacidade de escuta que não foi desenvolvida numa escola, que não foi desenvolvida em lugar nenhum, não aprendeu, não tirou um diploma disso. Estou falando daquilo que temos de talento. A minha irmã Magda, que acabou de entrar aqui, tem um talento tão grande de conectar pessoas, de alegria, que ninguém na nossa casa tem, na nossa família tem o mesmo talento. Então, o que é um talento? Se a gente observa cada pessoa na sua singularidade, nós vamos ver que cada um tem um dom natural. Que isto é muito importante que a gente reconheça e que a gente aprenda a ver nos outros e nós mesmos, e principalmente nós em nós mesmos. Porque a maneira como nós nos olhamos muitas vezes é tão depreciativa, ela é tão cheia de metas para se cumprir e coisas que são sociais e não são dos seus talentos realmente, que nós vamos perdendo esse poder de ver isso em nós e mais de desenvolver a nossa melhor versão. Por que é importante a gente desenvolver a nossa melhor versão? Porque na nossa melhor versão, nós nos sintonizamos muito melhor com a nossa alma. E aí que tá, a nossa melhor versão sempre vem de uma sintonia do seu ego com a sua alma. A nossa melhor versão sempre tem a ver com o nosso propósito, aquilo que dá sentido para a nossa vida, aquilo que dá brilho no nosso, aquilo que é sagrado para nós. E o que é sagrado? É tudo aquilo que deixa você com essa sensação de mais plenitude, de mais realização. Então, é deste lugar que nós precisamos de cada um dos seres humanos. Se cada ser humano conseguir ser a melhor versão de si mesmo, se ele conseguir ser esta melhor versão do coração, buscando os seus talentos, não a melhor versão do jeito que foi distorcido hoje. A melhor versão minha é ser um funcionário que trabalha não sei quantas horas, porque esse discurso ele foi capturado pelo mercado, pelas empresas, querendo fazer de cada pessoa uma máquina eficiente. Eu não estou indo por aí. Eu não estou indo por aí. A melhor versão de nós mesmos nos deixa com uma sensação de plenitude e realização, não de esgotamento, cansaço, competitividade com o outro que parece que subiu na meta lá da empresa. Então nós precisamos separar uma coisa da outra, mas a melhor versão de si mesmo é quem é você na sua melhor versão. Então faça esse exercício de responder isso agora. Como seria você que está aqui me ouvindo agora na sua melhor versão? Seria mais o quê? Mais expansivo, mais alegre, mais comunicativo, ou mais recolhido? Ou qual seria a melhor versão de você mesmo? Me responda isso, pense aí. Como? Se você pudesse projetar e tivesse aquela varinha de condão e tem, qual seria o protótipo que você montaria da melhor versão de si mesmo? Como seria? Visualize isso. Quem seria você na sua melhor versão? Que habilidades esse ser teria? Este ser na sua melhor versão, que é você, não pode ser outra pessoa. Aí que tá, é você, não é outra pessoa. É você no seu melhor. Então, você no seu melhor é o propósito de que você veio fazer nessa vida. Quantas pessoas perguntam, não sei qual é a minha missão. Qual que é a minha missão? A sua missão, antes de tudo, é ser a melhor versão de você mesmo. É você visualizar quem você é, quem sou eu. Então, se eu tivesse essas condições de ser a melhor versão de mim mesmo, seria de que maneira? Visualize isso adiante. Visualize. Eu seria o quê? Mais comunicativo? Eu teria mais liberdade? Eu teria mais asas? O quê?
tente perceber o quê. E ali, entre este que você é e este que você gostaria e que você sente que é a melhor versão de si mesmo, tem aqui um percurso. E por que que esse percurso ele tem dificuldades? Aí que tá. Quais são as emoções que impedem você de ser a melhor versão de si mesmo? Mas antes você tem que pensar, sem nenhum julgamento, como seria ser a melhor versão de você mesmo. Como seria isso? É você ser como? Quais talentos estariam brilhando em você? Quais habilidades estariam brilhando em você? E aí você estaria ali expressando o melhor de você. Então, nós precisamos ver a partir de nosso coração a melhor versão de nós mesmos. Com certeza, gente, não é uma versão mais rica de nós mesmos, não. É uma versão desse ser, este ser que veio ao mundo. Ele, na sua melhor versão, se for mais rico, é consequência. Mas não é o rico que te faz a melhor versão. Ao contrário, às vezes você, no perseguir um resultado financeiro, você se perde e perde a melhor versão de você mesmo. Qual é a melhor versão de você mesmo? É a versão mais o quê? O que teria? Aí eu só consigo pensar em mim mesmo, né? Assim, mas o que seria você? Mais aberto, mais empático, mais tranquilo? Teria uma capacidade maior de relacionar? Como seria isso? Seria mais o quê? Mais o quê? E ali, com isto em mente, é que você vai fazer olhar para trás e falar, mas por que eu não consigo alcançar isso? O que tem aqui no meio? É medo? É uma sensação de apego? É o quê? Quais são as emoções que impedem você de ser a melhor versão de você mesmo? Se você pudesse programar esse melhor versão de si mesmo, sem nenhum problema com alguém falar mal, alguém isso, alguém aquilo, incomodar um, incomodar outro. Se você pudesse ser apenas isso, um quadro aqui onde você refletisse, esta sou eu na minha melhor versão, como seria? Como seria? E que vida você teria a partir disso? Que emoções você vai ter que trabalhar para chegar até lá? Qual que é o percurso que você vai ter para chegar lá? O ponto é importantíssimo, porque nós não somos as nossas melhores versões, porque somos muito ditados às coisas que nós devemos fazer de fora para dentro e não de dentro para fora. Então, nós vibramos muito, falando aqui do Mahalila, na primeira linha do Mahalila. No medo, no apego. Então, isso tudo nos impede de ser aquilo que é o melhor de nós. Então, nós ficamos presos nesta falta aparente de recursos que nos impedem de ser. É como se eu falasse assim, se uma pessoa falasse assim, para eu ser o melhor de mim, eu teria que ter tido outra mãe, outro pai, outra escola, outra vida quase. Não, nós não podemos partir disso. O projeto ser a melhor versão de você mesmo parte desses recursos que você tem. Destes, é igualzinho eu com essa coisa minha de engenharia. Então, a casa tá lá caindo os pedaços. Eu olho para ela. Não adianta eu falar outro projeto. Eu quero que você olhe e fale assim, essa casa do jeito que ela é, esta casa aqui do jeito que ela é, o que eu preciso fazer para ela ser a melhor versão dela? Eu preciso trocar uma janela de lugar, mudar uma porta, valorizar um espaço que está meio sem luz e eu chegar uma luz até ali. Tem um problema de Feng Shui ali, então eu vou colocar uma planta ali para curar esse problema. Tem uma cor específica que vai valorizar este ambiente. Eu posso relocar os móveis ou trocar esses móveis. O que eu preciso fazer? Eu vou corrigir algumas estruturas que estão danificadas, corrigir um telhado que está precisando de trocar porque ele está meio que caindo. O que você precisa fazer quando você tem esse olhar para uma obra? Então, você entende o que eu estou falando? Não se trata de, eu não quero mais essa casa, vou mudar para outra que é melhor. Isto é uma ilusão no caso de nós mesmos. Isto é uma ilusão, porque no caso de uma casa, eu posso até fazer isso.
Você olha, essa casa não me corresponde mais, então eu vou mudar para uma outra que me corresponde. No caso nosso, de pessoas encarnadas, nós não podemos fazer isso. Nós vamos ter que esperar morrer para fazer isso. Então, nós podemos fazer reformas, digamos assim, né? Nós podemos fazer o melhor daquilo que nos foi dado. Então, aquilo que você vai precisar de olhar. Eu vou precisar de olhar os pontos de problemas, eu vou precisar olhar os pontos de poderes que nós temos e que todo mundo tem, os seus talentos. Então, mas o seu talento nato, aquele seu talento, ele é valorizado? Ele é aumentado? Ou não? Ou nós ficamos na comparação com o outro e esse talento que eu tenho aqui, eu deixo ele para lá e eu vou querer valorizar e vou querer crescer naquele outro que o outro tem, não é seu aquele talento. Você pode até desenvolver um pouco, você pode acrescentar nas suas habilidades um talento diferente, mas, por exemplo, uma pessoa nasce com uma voz maravilhosa. Eu posso achar aquilo incrível, maravilhoso, mas eu posso fazer aulas, eu posso fazer um monte de coisa e desenvolver essa habilidade um pouco, mas eu não vou chegar nem aos pés daquele que nasceu com essa voz e que tem aquela voz ali poderosa. Então, os talentos, quando a gente valoriza o nosso lugar no mundo, o nosso talento, nós podemos inclusive conviver com outros talentos. Mas se eu não tenho, para parar de comparar com o outro e ficar nessa sensação de mal-estar, de inveja, de competição desse jeito, a gente precisa saber qual é o seu lugar no mundo. Qual é o seu lugar no mundo? O seu lugar, essa pergunta de qual é o meu lugar no mundo é qual é principalmente quem sou eu na minha melhor versão. Quem sou eu? Por quê? Porque quando você é você na sua melhor versão, você fica bem. Isso que é o ponto. Você se conecta com a sua muito melhor, com a sua alma. É como se precisasse um engate assim, né? Tá aqui a nossa alma, eu preciso encaixar uma peça na outra, e é isso mesmo? Aqui os triângulos inferiores com os triângulos superiores, que representam mais a nossa energia da nossa alma. Eu preciso ter encaixe aqui, ó. E é como se estivesse sempre desencaixado, então não flui essa energia. Então eu preciso vir aqui com isso e encaixar aqui. Mas este encaixe, ele se dá muito melhor quando eu lapido esse triângulo inferior naquilo que ele é de melhor, na sua melhor versão. Na sua melhor versão. Quanto mais a gente quiser ser o outro, mais a gente se perde. E aí que está o grande problema moderno nosso aqui. Porque com essa questão aí das redes sociais, nós temos as redes sociais é como se fosse aquela revista, assim, né, de pessoas ali, parece um book de um monte de gente. Então, aqui cada um se mostrando nas suas coisas. E nem sempre isso são as melhores versões. Então, a gente fica com essa impressão de que o bom de mim é quando eu copio o outro. Que o bom de mim é quando eu copio o outro. Então, nós temos que partir do princípio que o melhor de você é aquilo que você é em essência. É a sua singularidade. Este é o melhor de você. Os outros podem te inspirar. Em que sentido? Eles inspiram se você está no mesmo caminho, se aquilo que o outro está expressando também tem a ver com a sua expressão de alma, ok. Mas os outros podem nos inspirar quando naquilo que ele segue no caminho dele. Então, se eu vejo alguém no seu próprio caminho, dedicado ao seu próprio caminho, eu posso olhar para mim e falar assim, eu também tenho condições de dedicar ao meu próprio caminho. É nesse sentido. Se alguém valoriza algum aspecto seu, e a gente vai ver até isso, né? Assim, quando a pessoa realmente ela valoriza aquilo que ela é em essência, aquilo brilha de alguma maneira. Brilha. O problema é que a gente precisa tirar da nossa cabeça que sucesso é igual a realização. Não é. Eu estou falando de realização. Estou perguntando qual é a melhor versão de você. Você pode ser a pior versão sua e ser um sucesso. Você pode estar usando os seus piores atributos, as suas piores características para vencer. Vencer, entenderam? Vencer, lutar e perder. Aí você ganha o mundo e perde a alma. Não estou falando disso, estou falando de alma, conexão com a alma. Eu estou falando de bem-estar. Eu estou falando, a moeda aqui é bem-estar. A moeda aqui é sensação de completude, de integridade, de estar bem consigo mesmo, de estar em paz.
não é porque você tem um monte de dinheiro, tem um monte de seguidores que você está em paz. Ao contrário, você pode estar péssimo com tudo isso. Se sentindo forçado, se sentindo obrigado, saindo do seu jeito natural de ser, precisando de fazer 1000 procedimentos e mais não sei o que, sei lá, cada um na sua maluquice. Então, o que é o parâmetro que eu estou trazendo não é esse. Então, não estou falando de empresa, não estou falando de vencer na vida financeiramente, não estou falando disso, embora tudo isso seja importante. Mas é importante a partir do ponto seu. Ele é muito mais fácil a partir do seu próprio ponto. Então, o nosso próprio ponto é a conexão com a nossa alma. Este é o maior tesouro, esse é o maior bem, esse é a maior segurança, essa é a maior proteção que nós podemos ter. E nós estamos desprotegidos. Por que nós estamos desprotegidos? Porque a gente está cada vez mais se desconectando disto que somos nós mesmos, porque estamos sendo estimulados e influenciados a um espelhamento constante de outro. Ou seja, quem tem mais valor? Quem é o original ou as cópias xerox? Então, nós temos agora uma quantidade de xerox, de ser, é como se a gente se baseasse em, o valor fosse ser um xerox. O xerox do outro, daquele. E o parâmetro interno, ele está sendo desconsiderado. Agora, qual é a dificuldade de entrar em contato com o parâmetro interno? A primeira dificuldade é parar e escutar. E nós não temos este estímulo de senta e sente no seu coração, ouça a voz da sua intuição, ouça o seu coração, trabalhe com isso para que você perceba verdadeiramente quem você é, o que você tem de singularidade, o que te preenche de verdade, o que te dá integridade, o que te dá paz, o que te dá esta sensação. Então, quando a gente está indo nesta direção, o caminho é outro. Então, o caminho é de desenvolver isso, porque também tem desafios, de desenvolver, de estar sintonizado, de auto-observação. Auto-observação, não observação externa. Então, como nós temos agora gigantescas toneladas de informação e de estímulos para nos compararmos e de não sei mais o que, este centro nosso, ele cada vez mais ele te distancia. Esse triângulo superior com esse inferior, que ele vai fazendo assim, a gente não consegue se conectar. Então, a nossa humanidade não se conecta com a nossa divindade. E ali a gente vai ficando perdido e muito, muito vulnerável. Muito vulnerável. Quanto mais desalinhado você estiver, mais vulnerável a ficar deprimido, a ficar ruim de saúde, a ser influenciado, a tomar decisões erradas, a não encontrar seu caminho, a agir de impulso, a ficar ansioso, a ter insônia, depressão, tudo isso. Por quê? É claro, gente, porque quando você está bem, e o bem não vem de novo, não vem de você ficar rico, milionário, porque tem muito rico milionário, a gente tem um monte de gente rica e milionária que está longe de estar feliz, longe de estar em paz, longe de estar em sintonia. Então, a meta tem que ser outra. Então, aqui eu me valho de uma passagem bíblica que é: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Isso já foi dito em muito tempo. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. O que significa isso? Traduzindo isso com palavras menos assim, tão religiosas. Vamos traduzir isso com uma palavra menos assim, né? Ah, essa coisa de religião, coisa chata, veio sei da onde. Mas é nessas palavras que está a maior sabedoria. Então, buscar primeiro o alinhamento e todo o resto virá mais fácil. Vou traduzir de outro jeito. Busque primeiro o alinhamento, escute primeiro, ouça primeiro, desenvolva seus talentos. Quais são os seus talentos? Quais são os seus talentos? Então, tente pensar o que eu tenho de singular. Eu sou uma pessoa que sou capaz de escutar, eu sou alegre, eu sou comunicativa, eu tenho uma habilidade para cheiros, para aromas, eu sou uma pessoa que tem interesse nisso ou naquilo. Quais os talentos? Eu sou uma pessoa organizada, quais são? Observe aquilo que o outro olha e fala: ah, você tem isso natural.
tenho uma capacidade para liderança, eu tenho uma capacidade para juntar equipe, eu tenho uma capacidade de conexão, eu sou empático. O que é o seu talento? Qual é o seu talento? Então, este talento, ele precisa estar ali, valorizado. E a partir dele é que você vai pensar. Então, eu tenho este talento e vou fazer uma coisa que não tem nada a ver. Sabe, eu sou uma pessoa que necessito de conversa mais profunda, mas a minha vida é toda superficial. Então você está desencaixado. Você nem valoriza seu talento e você também não se sente bem. Então, o que que é? O que que é valor para você? O que que é um valor de alma? O que que é valor? O que que é valor? É aquilo que nos deixa bem, aquilo que te deixa com essa sensação de tranquilidade interna, de que está no propósito, que tá, ai, nossa, que delícia, fiz isso. Ai, meu coração ficou preenchido, ficou cheio, ficou quentinho aqui. Então, as atividades nossas, quando a gente não olha para os nossos talentos, ela não deixa o nosso coração quentinho. Você não termina de fazer ela e tá assim, ai, tô tão feliz com isso, que eu fiz isso. Mas a gente só pensa no fazer trabalho. Então, assim, será que é só isso? O que na minha vida me deixa com esse coração quentinho? O que quando eu faço, eu fico bem, eu fico tranquilo, eu fico me sentindo inteiro? Então, aquilo ali é o seu talento. E você, no seu talento, tem mais conexão com a sua divindade. Você tem mais conexão neste estado, você tem mais conexão, então você tem mais respostas, você tem mais intuição, você percebe para além da nossa inteligência racional, você lê o campo com mais facilidade, se conecta. Isso é a nossa humanidade. Então, nós temos isso como um grande presente da divindade. Essa é a nossa humanidade. Um animal, uma pedra, não faz isso. E nem sequer um robô, ele faz isso. Então, isto é singular, essa característica nossa humana. E a gente precisa valorizar isso e trabalhar para que isso aconteça. O que você pode fazer na sua missão de vida? Ser o melhor de você. E observar este melhor de mim é isso, o caminho para eu chegar a isso é a minha tarefa. A minha tarefa é isso. Se você for, quando você visualiza isso, o melhor de mim seria assim, e aqui tem empecilhos para ser, então o seu trabalho existencial é de superar esses empecilhos que impedem você de ser isto, a melhor versão de si mesmo. A gente veio aqui para realizar isso. Esse é o nosso Dharma pessoal. Em sânscrito, o nosso Swadharma. Este é o nosso Dharma. E é muito mais importante que você realize 1% do seu Dharma do que 99% do Dharma de outra pessoa. Porque outra pessoa não é o seu Dharma. O seu Dharma é esse, foi isso que você veio fazer, foi essa tarefa que foi posta para você quando você nasceu. Querido, olha só, querido, querida, olha aqui, ó, essa é a sua tarefa. Seja a melhor versão de você mesmo. Esse é o desafio, não só dessa semana, mas fique com isso na cabeça, tá bem? Um beijo a todos.